Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar Hélio da Fonseca, diretor do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo, IBAP. O Hélio é engenheiro mecânico e membro da Comissão Técnica de Segurança Veicular da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Graduado em Perícias e Avaliações de Engenharia e Gestão de Negócios, é especialista em transportes e também professor de inspeção, perícias e avaliações de veículos automotores dos cursos do IBAP, São Paulo. Ele é autor de 3 livros sobre veículos automotores e está lançando o 4º agora, ainda este mês. Também assina artigos técnicos diversos sobre o tema, além de coautoria nos livros Inspeção Predial e Perícias de Engenharia. Belo currículo, Hélio. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Fala um pouco do que é o IBAP São Paulo. O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e reúne profissionais da área de perícia de vários ramos da engenharia. Civil, elétrica, ambiental e engenharia mecânica, que é o meu caso. Ok. E esse teu 4º livro, fala um pouquinho sobre ele. Estava falando que é Mistérios Automotivos 2? Automóvel Sem Mistérios. Isso. Ele repete um livro anterior, dando continuidade. Dentro desse livro, eu tento esclarecer pontos obscuros dentro de um veículo, seja ele leve ou pesado, para que a pessoa que trata com esse veículo, seja numa manutenção ou que trabalhe dirigindo esse veículo, conheça alguns mistérios, entre aspas, que os veículos têm, principalmente pela mudança de tecnologia constante. Alguns itens são realmente um mistério para o operador do veículo. Tá. Esse livro ele tem como público leitor? Ele tem, além do técnico e a pessoa que opera o veículo, também aquela pessoa que gosta de veículos, Okay. né? Porque na realidade, independente de operar ou não qualquer tipo de veículo, o brasileiro tem paixão por isso, né? Ele gosta de conhecer, então o intuito desse trabalho é de mostrar detalhes para o leigo, para o profissional e até para quem opera o veículo no dia a dia. Olha aí. E o lançamento acontece quando? Já tem data? A previsão é que ocorra no final desse mês ainda ou no começo do outro. Depende aí, a gente está com uma agenda um pouco cheia, Okay. Então a previsão é que se não for até o final do mês, no começo do mês de outubro já vai ocorrer. Tá, ok, então. Hélio, agora vamos falar um pouco sobre inspeção veicular, mais especificamente sobre inspeção em caminhões. Há algum tipo de ruído específico em caminhões que sinaliza problemas futuros? Na realidade, todos os ruídos que um veículo passa para você, que você ouve, ele está demonstrando alguma coisa que acontece. Então eu tenho barulhos próprios da suspensão, que é o famoso toque-toque, tenho o barulho do motor, ruídos anormais do motor e aquele que também pode ser considerado um ruído, o pneu, quando tem algum problema, ele também te dá algum ruído. Então, o ruído num veículo, em qualquer parte do caminhão, do ônibus ou do veículo de passeio, o ruído te dá uma indicação que algo está errado e que deve ser verificado. Nós temos um programa aqui lançado pela FETRABENS, eu não sei se você já ouviu falar, é o Compensar, um programa de inspeção veicular. Né? Okay. Uma viatura, a FETRABENS equipou 19 viaturas com opacímetro, decibelímetro, tacômetro, para que os caminhoneiros possam ter aí a inspeção veicular aonde estiver. Né? Hoje são 19 sindicatos que operam esse programa, né? Cada sindicato com a sua respectiva viatura. E tem, entre os itens que são verificados, tem o ruído do motor. Deve-se dar muita atenção, então, ao ruído do motor? Sim, o ruído do motor, cada tipo de ruído que o motor emite, te dá um sintoma. Pode ser numa turbina, pode ser uma ventoinha, pode ser dentro do motor mesmo. Então, eles te dão um sinal característico de alguma coisa que está acontecendo, seja no motor como um todo ou nos seus agregados.
Então deve-se realmente se dar isso. Além de que o ruído hoje também é passível de multa, né? Quando eu tenho excesso de ruído, eu também sou passível de multa. Quer dizer, além de te dar uma informação do que está ocorrendo no motor, ele também pode te ajudar a não ser penalizado por isso. Entendi. Para caminhões, qual o intervalo ou o calendário ideal para a realização de manutenção e reparos em geral, Hélio? Depende da utilização. Cada tipo de utilização que você tem num caminhão te denota um tipo de manutenção. Vamos falar mais da manutenção preventiva, Okay. porque a corretiva, o problema já ocorreu. E aí é corrigir para colocar o carro. Mas o ideal é que se tenha aí pelo menos um intervalo de cada 10 mil quilômetros que se faça uma manutenção preventiva completa, tá? Com troca de óleo, troca de sistema de filtragem, porque isso vai preservar a vida útil. E além disso, analisar todos os itens de desgaste. Não se esperar que chegue na condição de troca, né? Porque aí eu já posso ter um acidente, mas que eu tenha os limites de cada um no sistema de freio, seja ele a tambor ou disco, que se verifique a espessura de pastilha e lona, né? Estado de barras de direção, folgas e coisas assim que podem denotar um acidente mais grave, que é o que o caminhoneiro tem que evitar. Ok, até porque um acidente com um caminhão, as vítimas geralmente costumam ser muitas, né? Sim, o caminhão, até pela proporção dele, um acidente pode envolver muitos veículos ao mesmo tempo. Nós temos exemplos disso agora há poucos dias do que tem acontecido. É verdade. Existe nos caminhões, Hélio, algum item que não pode deixar de ser monitorado com maior frequência por seus condutores? Eu vejo dois, pelo menos, né? Sistema de freio e sistema de direção. Esses dois sistemas não podem deixar de ser verificados nunca, né? Os demais são importantes, lógico, o motor é importante, a suspensão é importante, mas o sistema de freio, principalmente no caminhão, o sistema de freio e de direção, eles são os dois pontos que podem provocar um acidente muito mais grave. Agora, Hélio, o sistema de freio há de se dar mais atenção àquele caminhoneiro que faz um percurso geralmente que tem serras, né? Porque os freios são muito mais exigidos, é isso mesmo? Sim, não tem dúvida. Quando eu tenho declives, mesmo que eu trabalhe com as marchas de forma corretamente para reduzir velocidade, os freios são mais exigidos. E eu posso ter uma falha num componente de pastilha, de tambor, de disco, que pode provocar que eu não consiga parar no espaço correto. Tá? Isso vai forçar o caminhoneiro que trabalhe mais ainda com as marchas, com as reduções de marchas do veículo. Mas não tenha dúvida, quando eu tenho declives, o sistema de freio é muito mais exigido. E nesse sentido, os caminhoneiros que operam então nesses percursos precisam avaliar com muito mais cuidado e mais vezes. Sim, deve ter maior frequência, e mais detalhado, né? Não é só verificar espessura, e sim fixação, funcionamento, né? Toda a movimentação, né? Eu tenho sistemas mais complexos que dependem do estado das pinças de freio, nos casos de catraca automática, se ela está se autorregulando ou não. Isso é importantíssimo, não é só verificar a espessura de disco, de pastilha. O comportamento muda. Você tem que fazer uma verificação completa. Aliás, essa verificação tem que ser para todos eles, inclusive quem pega mais trechos de planalto. Mas, de qualquer forma, quem usa com constância o veículo em declives, com certeza ele tem que ter um cuidado muito especial com isso. O que pode tirar um caminhão de circulação? O que pode tirar o caminhão de circulação é realmente o sistema rodante. Você tem o pneu, né, que realmente se tiver um problema no pneu você não consegue rodar. O próprio motor, se ele não estiver funcionando em condições, ele vai tirar. Mas eu vejo que todos os elementos de um veículo merecem uma verificação especial para evitar que eu pare esse carro por qualquer motivo. Inclusive a utilização de um combustível de má qualidade, né? Que
apesar de não diretamente provocar, mas ele pode acabar provocando um dano no sistema de injeção e coisas desse tipo. Hélio, só um minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje, entrevistando Hélio da Fonseca, diretor do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo. Os caminhões mais novos, eles têm a utilização do Arla, né? Sim. Porque as partículas que são deliberadas, ainda que sejam pequenas, são altamente poluentes, né? E o Arla, ele evita que essas partículas saiam com esse grau de poluentes. Ocorre duas situações muito rotineiras no setor de transporte rodoviário de cargas. Uma delas é o Arla falsificado, né? O caminhoneiro ou até mesmo o motorista de empresa, bem intencionado, para abastecer o seu veículo, compra o Arla, né? E é surpreendido com o Arla de má qualidade. E a outra situação já passa mais para uma questão de malandragem, que são as adaptações que são feitas no catalisador para que o Arla deixe de ser necessário. O que não é verdade, porque ele não deixa de ser necessário. O veículo funciona, mas com desgastes infinitamente maiores. Como que você vê essa questão? Nós temos aí da parte que começou a valer a lei, que para você emitir menos tem o sistema de Arla. Na realidade, o Arla provoca uma reação química e com isso você emite menos gases nocivos. Então, o que acontece é isso. E essas duas partes são verdade. Você compra um produto pensando que ele é de boa qualidade e não é. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma fiscalização muito boa para combustíveis. Então, é passível de acontecer isso, seja no diesel, na gasolina, no Arla, nós não temos, inclusive, uma especificação correta, né? Eu deveria ter uma especificação que tivesse lá um range do que pode ser aceito e o que não pode ser aceito. Porém, com as verificações corretamente de tempo em tempo. Por outro lado, isso custa, tem um custo. É melhor para o meio ambiente, mas tem um custo. Tá? Então, na hora de mexer no equipamento ou coisa assim, os maus profissionais acabam fazendo burlas. Essa burla pode representar uma economia muito boba, porque ele vai gastar menos naquele momento, mas ele vai deteriorar o motor, ele vai ser multado mais por emissões. Há casos que o catalisador do veículo tem que ser jogado fora, né? Sim, e o catalisador é um equipamento caríssimo. Ele tem uma certa durabilidade, desde que ele seja utilizado de forma correta. Quando você faz algum tipo de burla e ele deixa de ter aquela função, ele se desgasta prematuramente. Eu tenho que deixar de colocar o catalisador, o que não é bom, ou utilizar de má qualidade, e se for o caso de comprar, o custo é altíssimo, né? Em relação a todos os componentes que ali fazem parte, o custo é altíssimo. Então, o cuidado deve existir. Tá. O Hélio, sobre os pneus, qual a vida útil de um jogo de pneus dos caminhões e carretas em geral? E o que não pode ocorrer com esse item? O pneu, como todos os componentes do veículo, a vida útil depende do tipo de utilização e o tipo de manutenção. Normalmente as pessoas se esquecem do básico da manutenção do pneu, que é calibrar. É uma coisa simples, não custa nada e ele tem que estar calibrado. E normalmente as pessoas deixam isso para segundo plano, né?
Outra coisa que tem que se ver é o tipo de pneu que eu estou utilizando, porque o pneu ele te dá uma informação, a lateral do pneu tem muitos números e muitas letras que te quase ninguém entende, né, Hélio? Isso precisa fazer um curso na Suíça, né, para entender o que está ali naquela circunferência do pneu, né? Principalmente porque o pneu, por ser um artigo mundial e ele passa para todos os países, ele está codificado. Então eu tenho lá as medidas do pneu, né, que são dadas a largura da banda, né, que é aquela primeira medida, é a largura da banda, e a lateral da banda, que todo mundo também pensa que é uma medida, e não é, é um percentual em relação à largura da banda. Então quando eu tenho lá 225 barra alguma coisa, isso que está lá é o percentual que essa altura vale em relação à largura. E também tenho a outra parte, a última parte da numeração, que representa qual é o aro da roda, não é o aro do pneu. Muita gente pensa que é o aro do pneu, é o aro da roda onde vai encaixar do pneu. Após isso, eu tenho também outros códigos que me dizem qual é o peso suportado por aquele pneu. No caso de caminhões e ônibus, eu tenho duas informações. A primeira que me diz com a utilização do pneu sozinho ou em rodado duplo. Então ele suporta um peso quando ele está sozinho e quando está em duplo, normalmente nos eixos traseiros, ele te diz qual é a carga, tudo codificado. E qual é a velocidade, a outra letra final é qual a velocidade que aquele pneu aguenta, que ele está preparado para isso. Outras informações que eu tenho no pneu: tipo de borracha, onde ele deve ser utilizado, se é um pneu para ser usado somente em estrada, se pode ser usado fora de estrada. Todas as informações estão na lateral do pneu, todas sem exceção, inclusive a data de fabricação, porque o pneu também tem vida útil, a borracha tem vida útil, e eu tenho lá representado a semana e o ano que foi fabricado aquele pneu. Se eu tiver que reformá-lo, passar por processo de reforma, eu tenho que preservar essa data da carcaça. Agora, Hélio, uma coisa que você falou e que é bastante interessante e deve ser ressaltada é a questão da calibragem do pneu. Nós temos um vício, né? Quero eu acreditar que é um vício, que seja um vício, que é de carregar sempre com sobrepeso, né? Então a lei fala X toneladas com 5% de tolerância. Aí a tolerância deixa de ser tolerância e passa a ser peso, né? Só que essa questão associada com a calibragem, com velocidade, com temperatura, tanto do clima como do asfalto, pode causar um problema seríssimo com o pneu e, consecutivamente, com esse veículo. Não é mesmo? Não tem dúvida. Tudo influencia na utilização do pneu. Se eu tenho um excesso de carga associado a uma calibragem inadequada e uma temperatura alta, vai fazer com que a borracha deteriore com menos tempo e pode provocar um dano irreversível no pneu, né? Como, por exemplo, pegar fogo. Sim, pegar fogo. A gente sabe na literatura que tem alguns pneus que chegam a pegar fogo. Aí associado com a temperatura que é proveniente da roda, que recebe do sistema de freio. E a velocidade. Exatamente. Que gira o ar que está ali dentro. Na realidade, eu tenho ali um conjunto de pontos que provocam calor. O sistema de freio, como ele é atrito, provoca calor. O atrito do pneu com o piso, com o asfalto, qualquer que seja o pavimento, eu vou ter um aquecimento. Quando eu tenho uma calibragem inadequada, vou ter mais aquecimento ainda. Tudo isso gera calor e aí com alguma coisa a ignição acontece. E quando isso acontece, normalmente é impossível de apagar, porque eu tenho ali muitos elementos que são de fácil combustão. E aí pode se perder, inclusive, o caminhão. Com certeza, com certeza. Os incêndios, normalmente, incêndios em veículos automotores, eles são muito difíceis de controlar.
Primeiro porque eles são muito rápidos, né? A partir do momento que ele ocorre, eu tenho vários tipos de material que ajudam, né? Que são lubrificantes, madeira, alumínio, que de certa forma também ajuda, né, na propagação do fogo, e aí a partir desse momento você não consegue mais controlar. Em alguns casos, o Corpo de Bombeiros opta só por controlar para que não saia do âmbito do veículo, porque sabe que não vai conseguir apagar. Caminhões, ônibus, veículos de grande porte, é muito difícil de conseguir controlar qualquer tipo de incêndio. Hélio, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje, entrevistando Hélio da Fonseca, diretor do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo. Em um de seus artigos que tivemos acesso, você deu a seguinte explicação. Sempre os pneus em melhor estado devem ser instalados na traseira, pois na dianteira o motorista mantém a sensibilidade ao volante e pode reverter um possível problema, enquanto na traseira uma perda momentânea de controle pode transformar o motorista em um mero passageiro. Essa afirmação é válida também para os caminhões, sobretudo carretas? É válido para qualquer tipo de veículo. Os melhores pneus devem estar, eu digo em profundidade, não estamos falando de reformado ou não, mas o melhor pneu em termos de profundidade de sulco deve estar na parte traseira do veículo. Porque a partir do momento que eu tenho um problema nesse pneu, que ele estoure ou coisa assim, momentaneamente o veículo vai perder estabilidade. Na parte de trás, a estabilidade, quando eu estou dirigindo, a estabilidade na traseira do veículo eu não consigo controlar, principalmente em carretas, né? Eu não consigo controlar de uma forma correta. Já os dianteiros não, eu tenho o volante que eu posso, é óbvio que é difícil, mas eu consigo controlar. Então a gente costuma dizer, quando o motorista, quando tem um problema nos pneus traseiros, ele passa de motorista para simples passageiro, porque ele não consegue mais controlar. É uma coisa quase que unânime para qualquer tipo de veículo. Perdendo o controle por um problema no pneu na parte traseira, infelizmente é muito mais difícil de conseguir colocar esse carro na posição correta de novo. Hélio, mudando um pouco de assunto, sobre o tipo de combustíveis e os que podem causar em um veículo e o que eles podem causar em algum veículo. Como ficar atento a essa questão? O barato sai caro? Infelizmente sai muito caro porque eu vou ter problemas quando eu tenho injeção de um combustível de má qualidade, é como se fosse uma lixa passando pelos injetores, nos veículos que ainda tem bomba injetora, mais antigos, ele vai passando e vai fazendo um desgaste como se fosse um abrasivo. Além dele provocar uma queima errada de combustível, poluir mais, ele deteriora todo o sistema por onde ele passa, né? Desde o momento da bomba que está jogando esse combustível, injetores e dentro do motor. Eu vou jogar combustível de má qualidade e ele vai provocar danos, carbonização, e com isso eu vou ter em algum momento que abrir esse motor e todos os elementos ligados para fazer uma manutenção. Essas manutenções são caríssimas, às vezes eu economizo 5 centavos num litro de combustível, mas vou gastar milhares de reais para resolver o problema que ele acabou acarretando. Fora as multas por você estar poluindo mais do que o permitido. De um tempo para cá, uns 10 anos para cá, um tema de inspeção veicular ambiental ganhou mais força diante da sociedade. Nós tivemos
o último prefeito que, ao assumir aqui na capital, em São Paulo, ele cancelou as inspeções veiculares, né? Houve críticas, houve elogios, mas enfim, a inspeção veicular, ao menos em São Paulo, ela foi abolida. Ao seu ver, elas são eficazes? Desde que feitas corretamente, são eficazes. No mundo inteiro, a inspeção veicular é obrigatória e ela traz bons resultados, porque ela não é vista como mais uma taxa, como mais um valor, e sim as benesses que ela traz, em que ela faz bem. Faz bem para quem está fazendo a inspeção no seu veículo, porque você com isso toma mais cuidado, as manutenções são mais regulares e fatalmente aquilo que você pagou para fazer a inspeção, você vai receber lá com economia de combustível, com mais segurança e coisa assim. Em São Paulo, infelizmente, da maneira que ela estava sendo feita, ela era vista somente como caça-níquel, né? Porque eu precisava uma infraestrutura diferenciada, precisava incluir não só a parte ambiental, mas a parte de segurança. E muito se falou de fazer inspeção de ruídos, porém eu tinha um caminhão ou um ônibus fazendo aqui e ao lado eu tinha um outro fazendo barulho. Como é que eu poderia ver realmente se aquele ruído está dentro do padrão ou não, se eu não tenho um local fechado, não tenho feito? Então a condição como é feita a inspeção veicular, ela pode te traduzir em todo mundo entender que está sendo bom. Se não for bem feita, sempre vão dizer o seguinte, tem alguma coisa errada e é só mais uma taxa. Como eu disse, ao redor do mundo, isso já se tornou uma coisa passível de todo mundo aceitar. E benéfica. Muito benéfica, em termos de poluição. Aí podemos falar até de saúde, né? Porque sim, a saúde está totalmente... Principalmente nessa época do ano, né? Exatamente, exatamente. Principalmente com pessoas, crianças e idosos, né? Com um tempo seco desse e a poluição, que dizem que a maior parte é veicular, mas nós temos outros vilões também que deviam ser cuidados, mas com certeza ela seria benéfica se bem feita. Pois bem. Hélio, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Agradecemos muito a sua presença, a sua participação conosco aqui, sobretudo as suas informações, que são de muita valia para os transportadores autônomos, os caminhoneiros, e nós gostaríamos de deixar os microfones abertos para que você desse aí um recado, uma dica para os caminhoneiros autônomos. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os amigos caminhoneiros que a importância da manutenção de qualquer veículo, assim como o seu caminhão, é de preservar a sua vida e de preservar a vida de outras pessoas que estão na estrada ou mesmo os pedestres. Então, portanto, preste atenção em todos os itens essenciais do seu veículo. Quando você tiver um sintoma, procure uma forma de resolver. Porque no momento que você mais precisa da máquina, ela pode falhar. E aí você está preocupado com o que vai acontecer. E vai acontecer alguma coisa. Infelizmente, deixar de fazer a manutenção pode até se traduzir em uma economia pequena de valor em relação ao que vale a sua vida e o seu patrimônio. Porque, na realidade, o seu caminhão, ou o caminhão da empresa, é um patrimônio caro que deve ser preservado, não só para reduzir os custos, mas para melhorar a condição de operação desse caminhão e preservar a saúde das pessoas que dirigem e que estão nos outros veículos. É isso, caminhoneiro. A dica está dada. Preserve o que é seu. O seu caminhão é um patrimônio. E para que você possa continuar sustentando a sua família, há de se cuidar do seu patrimônio. Muito obrigado pela sua audiência, que é sempre sinal de prestígio para nós todos, e te aguardamos na próxima terça com o programa do Transportador. Um abraço. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo.
Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.